Nós vamos dar início ao nosso estudo, mais uma vez falando sobre os livros da Bíblia, Rota 66, e hoje nós vamos tratar do livro de Gálatas. Nós vamos orar e pedir a Deus que Ele abençoe a nossa vida e que as verdades dessa carta possam fazer diferença na minha vida, na sua vida, a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar e falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia que temos a oportunidade de estudar mais uma vez a Tua palavra. Rogamos a Deus que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para conhecer, ó Deus, os detalhes dessa carta e aprendemos, ó Deus, um pouco mais com ela. Mais uma vez podemos Te louvar, ó Deus, pela vida do apóstolo Paulo, pelo seu ministério tão profícuo e que marca, ó Deus, a nossa vida até o dia de hoje. Nós rogamos isso e pedimos a Tua orientação nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos continuar, Rota 66, hoje, como eu disse, falando sobre o livro de Gálatas, e vamos fazer, primeiramente, uma introdução ao estudo dessa carta. Primeira coisa que a gente quer lembrar os irmãos é que a Galácia não é uma igreja, ela é uma região. Às vezes a gente não para pensar nesse detalhe, por exemplo, como Tessalônica era uma cidade que tinha uma igreja, como a cidade de Corinto tinha uma igreja, as quais Paulo escreveu para elas. Aqui nós não estamos falando ou tratando de uma igreja, nós estamos falando aqui de uma região, e vocês vão ver daqui a pouco que em 4 cidades Paulo pregou o evangelho na região da Galácia. A gente vai tratar um pouco mais a respeito disso. Continuando, nós temos, quanto ao livro de Gálatas, nós temos 2 teorias a respeito do tempo, de qual o período, em qual região, ou para qual região Paulo está mandando a sua correspondência. A primeira teoria, ela trata da Galácia do Norte, a região da Galácia do Norte. Onde fica isso? No centro-norte da Ásia Menor. Atualmente, a gente poderia dizer que é chamado a região onde os celtas habitaram. Outro detalhe, se a gente pega essa teoria e aceita essa teoria, nós então estamos dizendo que Paulo ele está mandando essa carta para as igrejas que ele passou na terceira viagem missionária. E um outro detalhe ainda, nós então dataríamos entre 54 e 55 depois de Cristo. Essa então é a primeira teoria que nós temos a respeito dessa carta. A segunda, e um outro detalhe ainda importante, é que não há menção de igrejas nessa região. Logo depois a gente vai lendo, continua lendo o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, e a gente não encontra menção de igrejas propriamente nessa região da Galácia do Norte. Isso já um pouco elimina essa possibilidade. Então nós temos uma segunda possibilidade. Qual é? É a chamada Galácia do Sul, que fica na Ásia Menor Central. Essa é a teoria que nós então adotamos. Essa teoria, ela vai se encaixar, e se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 13, nós vamos fazer isso aqui agora também, em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, seguindo até o capítulo 14, versículo 25. Então aqui nós temos Paulo viajando e passando por essa região da Galácia do Sul, passando por Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Está aí desde Atos capítulo 13, talvez você se lembre de que é a primeira viagem missionária, nós já colocamos aí também no nosso slide, e também é quando a igreja de Antioquia envia pela primeira vez missionários para pregar o evangelho em outras regiões. Considerando então que é o capítulo 13 e que é a primeira viagem missionária, nós então temos uma data
anterior àquilo que nós falamos da Galácia do Norte. Ou seja, nós temos entre o ano 48 e 49 depois de Cristo. Vamos falar então um pouco mais dessa carta, para a gente poder então entender, uma vez que nós adotamos essa segunda teoria da Galácia do Sul, da Ásia Menor Central, né, baseada em Atos 13:1 até 14:25, quando Paulo ele sai de Antioquia da Síria. A gente não pode confundir uma Antioquia com outra. Ele sai da Antioquia da Síria, passa por Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, e você vai perceber, quando nós mostrarmos o mapa daqui a pouco, que, na verdade, Paulo, antes disso, passa por Chipre, e ele, então, depois vai até a região da Psídia. Vamos falar um pouco mais dessa carta. Então, nós temos o seguinte: provavelmente essa é a primeira carta escrita por Paulo. Por que a gente está fazendo menção disso agora? Você vai se recordar no estudo anterior que nós dissemos que as cartas de Paulo, elas não estão na nossa Bíblia guardando, né, ou dentro de uma ordem cronológica. Ou seja, a primeira que Paulo escreveu, a segunda, a terceira, porque senão nós teríamos que datar depois de Atos, Romanos como a primeira carta, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí sim nós então chegaríamos em Gálatas, né, ou na igreja na carta que ele enviou para a Galácia. Veja bem, não é esse o critério. O critério sempre é da carta maior para a carta menor. Então, quando você pensa nisso em relação a Paulo, você vai começar em Romanos, é a carta mais extensa que ele tem, e você termina com Filemon, que é a carta mais curta do apóstolo Paulo. Então, por isso a gente está mencionando aqui que essa seja a primeira carta provavelmente escrita pelo apóstolo Paulo, por alguns detalhes simples e óbvios, porque se encontra em Atos 13, que relaciona, né, ou que relata, melhor dizendo, a primeira viagem missionária. Então, isso vai datar entre 48 e 49, logo depois dos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos. Uma outra coisa, como ele escreveu não para uma igreja específica, mas ele escreveu para uma região, o objetivo da carta é que essa carta fosse uma carta circular, ou seja, que ela passasse em todos os lugares onde Paulo tinha anteriormente passado e pregado o evangelho. Então, ela seria uma carta que abrangeria várias comunidades, vários núcleos, né, de crentes, como a gente tem falado, ali daquela região da Ásia Menor. Outra coisa ainda que nós queremos mostrar é o nosso mapa. Você vai olhar aí logo à sua direita, no número 1, Antioquia, e essa Antioquia, lembre que eu disse que não é, a gente não pode confundir, essa é a Antioquia da Síria, é o local de partida de Paulo junto com João Marcos e Barnabé. Eles saem então ali, você vai olhar no número 1, eles vão ali no número 2 atravessar pelo mar, né, eles vão embarcar em Seleucia, vão atravessar o mar e vão chegar até a cidade de Salamina, ou a aldeia de Salamina, ali já dentro da ilha de Chipre. A gente então pode perceber isso aqui, essa viagem até Seleucia, de Antioquia a Seleucia, em torno de 26 quilômetros, né, até ali a beira-mar. Ali, então, eles embarcam, vão para Chipre, uma viagem de aproximadamente 80 quilômetros, e eles, então, vão chegar em Salamina, que é a cidade portuária na extremidade oriental da ilha de Chipre. Só um detalhe importante que eu quero falar agora e não deixar para depois. Como eu disse, essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando a gente lê do capítulo 1 de Atos até o capítulo 12, você vê a igreja se movimentando através da perseguição, o método de Deus para poder espalhar a sua igreja. A partir de Atos capítulo 13, aqui a motivação não é mais pela perseguição, mas ela é marcada como fruto de uma visão missionária da igreja. Você vai ler ali em Atos 13, de 1 a 3, quando Deus manda separar Paulo e Barnabé, a igreja está em oração,
a igreja está pedindo a direção de Deus e a partir então daí a igreja manda esses dois missionários, né, agora numa ação planejada e numa ação executada pela igreja de Antioquia. Então veja que agora há um foco diferente, agora há um entendimento de que Deus mandou que se pregasse o evangelho, especialmente por causa de Atos 1:8, pregasse o evangelho em toda a terra ou até aos confins da terra. Seguindo aí a nossa viagem, então, pelo mapa, nós então chegamos ali na região de Salamina, que é a parte portuária oriental da ilha, e aí Paulo, diz o texto, ele sai de Salamina e ele vai até Pafos. Você vai encontrar aí o número 3, que fica do outro lado da ilha. E eles provavelmente fizeram todo esse percurso aí a pé. Depois, saindo ali de Pafos, no número 4, seguindo até lá em cima, próximo do número 5, nós encontramos então a descrição da navegação até a região da Panfilha. Veja, irmãos, eles estão aqui na ilha de Chipre, eles então estão navegando para a região da Panfilha, na Ásia Menor, e eles desembarcam provavelmente ali onde está o número 11, a cidade de Atália, que era também uma cidade portuária. Por que nós estamos dizendo que eles passaram primeiramente por Atália? Se você adiantar aí a página da Bíblia, no capítulo 14, o verso 25, eu quero ler aqui para você entender. 14, 25 diz o seguinte: e tendo anunciado a palavra em Perge, aí já estamos falando do retorno de Paulo com seus companheiros, passando, dirigiram-se, cadê verso 25? Tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Então, como não há uma menção dessa passagem na ida, nós entendemos então que ela aconteceu, porque era exatamente o local de embarque e desembarque. Por isso, Paulo então sai de Pafos e ele vai até Atália, seguindo posteriormente para Perge. Se você olhar aí no nosso mapa, tem um detalhe muito interessante, que é uma setinha com o número 5, aí em vermelho, retornando, como se mostrasse ali a região de Chipre. Por que nós temos essa seta? Você vai lendo a narrativa de Atos e você vai perceber que João Marcos, em um determinado momento, ele abandona a missão, ele deixa Paulo e Barnabé e ele então retorna para Jerusalém, diz o texto. E aí você tem essa setinha mostrando, com a cor vermelha, que neste momento aí João Marcos ele abandona a missão. Não é tópico para nós tratarmos agora, mas se você quiser depois olhar isso com calma, você vai perceber que essa atitude trouxe muitos transtornos no trabalho missionário, porque Paulo ele não aceitava de maneira alguma que João Marcos voltasse. Mais tarde, numa outra viagem, Paulo tem que chamar Silas como companheiro, porque Barnabé ele se junta novamente com João Marcos para uma outra viagem missionária, ou uma viagem missionária paralela. Então veja que isso trouxe algumas dificuldades ali no ministério da pregação ali naquela região. Mas vamos seguir a nossa viagem. Depois de passar por Perge, que dá aí em torno de 19 quilômetros entre Atália e Perge, provavelmente também uma viagem foi feita a pé, eles então vão para Antioquia da Psídia. Nós estamos falando então aí agora de um outro local. Você vai ver aí a setinha de número 6 indo para cima, mostrando a Antioquia da Psídia, que ficava a 160 quilômetros de Pafos. Veja, não é de Perge, nem de Atália, de onde Paulo desembarcou, mas aqui do outro extremo da ilha de Chipre, 160 quilômetros até Antioquia da Psídia. Seguindo a viagem, nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa cidade, Antioquia da Psídia, mas Paulo então vai para a região de Icônio, a 145 quilômetros a leste de Antioquia. Eles têm que fugir de Icônio para a cidade de Listra, que ficava a 29 quilômetros,
e posteriormente a missão então vai para a cidade de Derbe. É o extremo da primeira viagem missionária. A partir do capítulo 14, verso 21 até o 26, você vai encontrar ali a descrição do retorno para a região de Antioquia da Síria, quando Paulo, então, nós entramos no capítulo 15, você se lembra que é um capítulo marcante no livro de Atos, porque é onde vai acontecer o primeiro concílio da igreja. E Paulo, então, vai relatar, antes disso, todo o seu trabalho, como que Deus abriu a porta para a pregação do evangelho em toda a região da Galácia, mas, então, a partir de Derbe, né, que é o extremo da viagem, eles estão retornando agora para Antioquia da Síria. Eu disse que ia falar um pouquinho mais da Antioquia da Psídia. Essa é a terceira maior cidade do mundo daqueles dias. É uma cidade muito importante. Paulo tinha essa característica de passar sempre por cidades importantes e estratégicas, como nós falamos de Romanos, como nós falamos, por exemplo, de Corinto, uma cidade muito importante. Agora, Paulo opta por passar por Antioquia da Psídia, que é a terceira maior cidade daquele tempo, perdendo apenas para Roma, que era a capital do Império, e também para Alexandria, na Grécia. Então, era uma cidade importante e Paulo faz questão de pregar o evangelho nessa região. Vamos falar um pouco agora, se você puder ainda se dirigir até Gálatas, capítulo 4, versículo 14, a gente vai falar um pouquinho sobre a enfermidade do apóstolo Paulo. Capítulo 4, verso 14, diz assim: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Gálatas 4,14, Paulo está relatando que ele tem uma enfermidade bastante grave. É digno de nota dizer que quando Paulo ele sai de Antioquia da Síria rumo à região da Galácia, não há nenhuma referência, pelo menos o texto não diz, que ele estivesse enfermo de alguma forma. Mas agora ele apresenta-se ali, nessa cidade, já com essa enfermidade. Possivelmente fosse uma enfermidade nos olhos, adquirido, e os comentaristas dizem, provavelmente ele tem adquirido malária, e, quando que ele contraiu essa malária? Ao passarem pela região de Perge. Você se lembra que ele chegou em Atália, ele desembarcou ali, e ele passou até a cidade de Perge, não era longe, mas era uma região alagadiça. Os comentaristas, então, têm dito que pode ser, é uma possibilidade apenas, de que ele tivesse contraído essa malária passando por essa região, dirigindo-se para o seu trabalho missionário. Gálatas 6, versículo 11, Paulo vai dizer: Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Então, aqui é mais um texto que leva os comentaristas a imaginarem que fosse um problema dos olhos. Mas ainda no capítulo 4, versículo 15, diz que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, Paulo, mais uma vez, faz uma referência aos seus olhos e provavelmente aqui fosse o seu problema dessa enfermidade. Um outro detalhe importante, os comentaristas também dizem que pode ser que, por causa desse lugar, dessa região alagadiça, provavelmente muito conhecida pelas suas enfermidades, por provocar enfermidades, João Marco então tivesse abandonado a missão exatamente deste lugar. Essa também é uma possibilidade, nós não temos algo concreto para afirmar isso, mas são indícios que a palavra de Deus podem trazer para nós. Vamos falar um pouco desse ministério de Paulo na Galácia. Você vai agora, olhando para o livro de Gálatas,
você vai perceber duas coisas que são marcantes no ministério de Paulo nessa região. Primeira coisa é que gentios abraçam o evangelho. Paulo vai dizer isso mais tarde, mas por enquanto a gente apenas diz que, uma vez que ele prega o evangelho nessa região, os gentios ouvem o evangelho e muitos creem em Jesus Cristo por causa da mensagem. Mas tem um outro fato que talvez a união dessas duas coisas é que vai trazer de verdade a motivação de Paulo escrever essa carta à região da Galácia, é que judeus tratam o evangelho e a Paulo com hostilidade. Na narrativa lá da viagem missionária, quando eles então vão até Listra e eles precisam fugir, diz o texto que eles foram apedrejados, né? Ou pelo menos Paulo foi apedrejado ali naquela ocasião. Então, se por um lado os gentios abraçam o evangelho, diz a palavra de Deus que os gentios eles rejeitam o evangelho e dessa forma rejeitam também a Paulo e o seu ministério naquela região. Eu disse que Paulo depois, antes do capítulo 15 de Atos, ele faz um relatório para a igreja a respeito do seu trabalho, Atos 14, 26 e 27, mas especificamente essa parte diz o seguinte: como abrira aos gentios a porta da fé. Então, Paulo vai destacar exatamente esse ponto de que muitos abraçaram o evangelho naquele tempo, na sua mensagem e na mensagem que Barnabé, junto com ele, estavam fazendo. Ainda dentro da carta de Gálatas, a gente precisa falar agora sobre a autoria e data. Claro, irmãos, o texto já é claro em afirmar no capítulo 1, Gálatas 1, versículo 1, como sempre Paulo faz nas suas epístolas, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, como Paulo sempre, ao remeter a carta, ele faz uma saudação inicial, ele faz a saudação agora, identificando-se como autor desta carta. O ano nós já adiantamos lá atrás, quando falamos da teoria da Galácia do Sul, afirmamos que abraçamos essa ideia. Então está lá entre o ano 48 e 49 depois de Cristo e antes do Concílio de Jerusalém. Especialmente o pastor Hernandes, quando fala dessa carta, ele faz uma indagação interessante. Ele pergunta o seguinte: por que Paulo, quando questionado muitas vezes ali na região da Galácia a respeito da inclusão dos gentios no povo de Deus, por que ele não usou as decisões do Concílio de Jerusalém, que tratava desse ponto ou desse tópico? A explicação está aqui. A marcação dessa data explica por que Paulo enfrentou tantos problemas na Galácia com relação aos gentios e não citou em momento algum as decisões do Concílio de Jerusalém. É simples, porque alguns vão dizer, e nós entendemos que seja assim, o concílio não havia acontecido ainda, e Paulo depois faz uso dessas decisões na segunda e na terceira viagem missionária. Mas nessa não, ele talvez, eu entendo, que tenha até gerado, né, a sua participação no Concílio de Jerusalém, tratando, né, daquilo que nós dissemos agora há pouco, que Deus abriu as portas do Evangelho também para os gentios. Outra coisa, ainda a respeito da carta que nós precisamos falar, irmãos. Esta é a carta mais apologética do apóstolo Paulo. O que a palavra apologética nos indica? Que nesta carta é onde Paulo mais faz defesas. A gente vai perceber aí que ele faz uma defesa dividindo em duas partes apenas. Do seu apostolado, lembra que na sua saudação ele vai dizer: olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela minha própria vontade, mas por causa de Deus e por causa de Cristo. Então ele vai defender o seu apostolado. Isso é muito parecido com o que ele faz quando escreve lá para a igreja de Corinto.
Ele também defende o seu apostolado. Só que Paulo faz mais um pouco agora. Ele defende não apenas o apostolado, mas ele também faz uma defesa incessante do evangelho de Cristo. Ele vai combater, irmãos, dessa forma apologética de escrever essa carta, ele vai combater as ideias perigosas dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes era a parte mais rigorosa da seita dos fariseus, que dava uma ênfase muito exagerada na circuncisão e no cumprimento irrestrito da lei de Moisés. Então, esses judaizantes estavam ali na região da Galácia, porque nós vimos que muitos judeus estavam ali também, e eles, então, foram uma forte oposição ao ministério de Paulo e Barnabé naquele local. Então, por isso, Paulo escreve a sua carta, defendendo o apostolado, mas, ao mesmo tempo, defendendo também o evangelho de Jesus. A gente pode fazer uma outra divisão, que seria mais ou menos da seguinte forma. O capítulo 1 e 2, ele vai tratar especificamente da defesa do seu apostolado. Capítulos 3 e 4, ele vai defender propriamente o evangelho. E aqui Paulo acrescenta uma outra defesa, que é a defesa da ética cristã. Ou seja, uma vez que nós somos livres em Cristo, salvos pela graça, nós então estamos isentos de cumprir a lei? Essa foi uma pergunta muito recorrente para Paulo e para a igreja daquele tempo. E Paulo vai dizer o seguinte: não, pelo contrário. Apesar de sermos salvos pela graça, estamos livres em Cristo Jesus, nós estamos livres para fazer a sua vontade. Ou seja, para a ética cristã. Então, na verdade, o que nós entendemos? Paulo está dizendo o seguinte: olha, a salvação ela é um dom de Deus, ela é gratuita, mas uma vez que somos salvos, nós temos uma postura de ética, de conduta, de ação, para a gente mostrar Cristo para o mundo. Então, Paulo vai tratar isso especificamente nos capítulo 5 e 6 da nossa carta. Quais os temas do livro de Gálatas? Temos alguns. Ele vai tratar capítulo 1, versículos de 6 a 9, e eu quero voltar aqui para Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. Ele vai tratar do evangelho falso e verdadeiro. E eu destaquei aqui esses versículos de 6 a 9, que ele diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele provavelmente esteja falando aqui dos judaizantes que eu falei agora há pouco. E ele continua: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, nós destacamos aqui esses versículos para mostrar que um dos temas da carta é a defesa do evangelho verdadeiro, em detrimento do falso evangelho pregado pelos judaizantes. Um outro tema muito importante está no capítulo 5, versículo 12, que vai tratar de uma liderança equivocada. Ele diz assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, mais uma vez, ele provavelmente está falando desses falsos judeus, falsos crentes, os judaizantes, dizendo que eles estão incitando a igreja a uma rebeldia, não apenas, irmãos, contra Paulo, mas de uma maneira muito especial ao Evangelho de Cristo Jesus. Um outro tema muito importante dessa carta, Paulo vai tratar de graça e lei. Capítulo 3, versos 11 a 13. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus,
porque o justo viverá pela fé. Uma repetição de Romanos 1,17, aqui em Gálatas. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Paulo vai descrever, especialmente no capítulo 3 que nós citamos, falando de Abraão como aquele que é o pai da fé, que foi salvo porque creu em Cristo e não pelas obras que propriamente ele tenha praticado. Então, Paulo vai tratar de graça e lei. Um outro tema importante foi o que eu falei agora há pouco, da ética positiva. Ou seja, a graça não exclui a ética sem regras, ou seja, sem um código de condutas. Senão, nós seríamos da linha daqueles que são antinomistas, ou seja, daqueles que jogam fora toda a lei, porque dizem que apenas Cristo. Então, Paulo vai tratar dessa dificuldade de entendimento daquela igreja. Ele faz isso no capítulo 5, versos 13 e 16, que eu destaco. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Verso 16, ele vai dizer: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Capítulo 6, 7, 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então, Paulo vai tratar dessa ética positiva na vida do cristão. Quais são os personagens que essa carta apresenta para nós? Primeiro delas, irmãos, é o próprio apóstolo Paulo. Paulo, ele vai citar o seu nome, claro, identificando como autor dessa carta, mas lembre-se que ele vai tratar também da defesa do seu apostolado e, naturalmente, que ele tem que falar de si mesmo na sua carta, né, nessa epístola. Outro personagem da carta é Pedro. Se você olhar muito bem aí, capítulo 1, 18 até o 2, 21, ele é um texto um pouco mais extenso, nós não faremos a leitura, mas você pode conferir isso em casa. Pedro é repreendido por viver como gentio e querer obrigar os gentios a viverem como judeus. Paulo vai repreender severamente, ele diz que falou isso diretamente com o apóstolo Pedro, porque ele, vivendo como gentio, estava obrigando os gentios a viverem debaixo da lei da escravidão que os judeus mesmos viviam. Então, Paulo repreende o apóstolo Pedro e ele vai tratar melhor, ele vai citar este fato aqui na sua carta. Um outro personagem do livro de Gálatas é Tito. Você vai encontrar aí no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Por que Paulo fala de Tito? Porque Tito, sendo grego, não foi forçado a circuncidar-se. Se ele, por sua vez, ele repreende a Pedro por querer forçar os gentios a viver como um judeu, ele diz, olha, isso está errado, Pedro. E ele cita Tito, dizendo, olha, Tito é grego, mas ele não foi forçado a circuncidar-se. Então, Paulo usa este homem, Tito, como exemplo dentro da argumentação da sua carta. Ele vai falar ainda de Barnabé. Barnabé é citado por se deixar levar pela simulação de Pedro, que nós falamos aqui no caso dos gentios e judeus. Então, a letra B, nós dissemos que Paulo repreende a Pedro e ele também repreende a Barnabé, porque fala, Barnabé, você está se deixando levar pelos ensinamentos de Pedro. E não é assim que as Escrituras mostram para nós. Outro personagem da carta, muito importante, é Abraão, que eu disse agora há pouco, do capítulo 3, versículo 6 até o capítulo 4,
versículo 22. Por que que Paulo cita Abraão? Os judeus criam que, por serem descendência de Abraão na carne, eles seriam salvos. Ou seja, eu nasci judeu, então, naturalmente, né, ou automaticamente, eu estou salvo. Então, Paulo fala da bênção de Abraão, essa é uma expressão usada aqui no texto, que nada mais é do que o evangelho através de Cristo. Essa é a bênção que Abraão falou lá atrás. Então, ele está dizendo que o evangelho que salva, que salvou Abraão e que é assim a bênção de Abraão para cada um de nós, é que o evangelho que salva, ele é o evangelho não pelas obras da lei, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala de lei e graça, ele cita Abraão como exemplo a respeito do que Deus requer de nós. Que a gente creia e que a gente viva uma vida diferente, mas que o fato de crermos em Cristo, Cristo é totalmente suficiente para a nossa salvação. E por fim, Paulo então fala a respeito dos falsos mestres, capítulo 4, 17 a 20. Esses falsos mestres, que eram os judaizantes, eles estavam ensinando o seguinte: olha, é Cristo mais as obras da lei. Paulo vai dizer o seguinte: olha, apenas Cristo. Né? Usando aí aquela expressão da reforma protestante, solus Christus. Ou seja, apenas Cristo, ele é suficiente para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Eu quero então, irmãos, caminhando para o final da nossa exposição nesta noite, falar um pouco sobre a importância da carta de Gálatas na história do cristianismo. Nós colocamos, pelo menos aqui, 3 exemplos para os irmãos. Primeira coisa, irmãos, diz o texto, né? Diz aí o nosso desenho aqui, né? A reforma protestante. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Por que nós estamos citando isso? Porque essa carta ela foi muito, irmãos, mas muito usada no período de toda a reforma protestante para falar da justificação pela fé. Então, a gente pode dizer que o livro de Gálatas, ele é um manual que trata da doutrina da justificação pela fé. Então, os reformadores fizeram bastante uso dessa carta e por isso ela marca a história, especialmente a história da reforma protestante. Outra coisa é que essa carta ela ficou conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Esse é um tema bastante empolgante aqui também da carta aos Gálatas. E ainda, você sabe quem é esse homem, né? Ele é Martinho Lutero. Lutero disse a frase o seguinte, nessa frase o seguinte: o pequeno livro de Gálatas é a minha carta. Eu noivei com ela e ela é a minha esposa. Olha que frase marcante, interessante na vida de Lutero, porque ele está dizendo que essa carta ela foi muito importante em toda a concepção teológica dele, mas, sobretudo, por tudo aquilo que ele escreveu nesse tempo da Reforma. Então, Lutero reconheceu a importância dessa carta na história. Eu quero, portanto, então, trazer um breve resumo do que nós falamos até esse instante, para nós, então, encerrarmos e mais uma vez, orarmos, pedindo que Deus abençoe-nos através do estudo dessa carta. Então, qual é o resumo que nós podemos trazer nesse instante? Primeira coisa, o autor, o apóstolo Paulo, a data 48 e 49 depois de Cristo, ou seja, um período antes do Concílio de Jerusalém, que foi um concílio importantíssimo, que marcou a história eclesiástica, especialmente quanto à questão da inclusão dos gentios entre a família de Deus. O local é incerto, nós só sabemos que foi a partir daquele período que Paulo volta da região da Galácia, que ele retorna para Antioquia da Síria e depois ele encaminha-se para
Jerusalém. Então, provavelmente, nesse intervalo, né, de Antioquia da Síria até Jerusalém, ele tem escrito essa carta. O certo é que ela foi escrita antes do concílio ali em Jerusalém. O alvo dessa carta, judeus e gentios. Lembra que ele vai tratar da dificuldade de que judeus não receberam o evangelho, ao passo que gentios receberam. Então, naturalmente, isso trouxe algumas dificuldades na própria igreja que foi formada naquela região, e Paulo então trata de judeus e gentios na Galácia. O versículo-chave é este, por isso ela é chamada Carta Magna da Liberdade Cristã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E ainda a expressão-chave dessa carta não poderia ser outra senão liberdade cristã. Eu gostaria que você então pudesse fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos abençoe através das informações que recebemos nesse instante, né, que, como eu disse a semana passada, que você pegue gosto pela carta de Gálatas, entenda a importância dela, né, busque mais. Você vai encontrar Augusto Nicodemos, você vai encontrar Hernandes Dias Lopes e muitos outros vídeos e textos tratando dessa carta, da importância dela. Então, eu te desafio a continuar buscando, a continuar aprendendo mais desta carta. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Pai querido, aplica ao nosso coração tudo o que aprendemos, de maneira que o nosso coração se volte para essa carta tão importante da tua palavra. Deus querido, que ela nos ajude a compreender verdades tão importantes, imprescindíveis para a nossa vida, mesmo nos dias de hoje. Aplica ao nosso coração, nós oramos e nós agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A minha oração é que Deus te abençoe, que você seja abençoado pela leitura dessa carta. Deus abençoe a todos nós.